Abra sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 até o versículo 22, mesmo texto que lemos na última quarta-feira. Nós falamos que encontramos neste texto três ministérios: o ministério de Cristo, cujo qual falamos na última semana, o ministério de Noé, que vamos falar hoje, e o ministério dos cristãos nos dias de hoje, os crentes dos nossos dias, que nós vamos falar na próxima semana, porque nós temos 5 pontos para falar sobre o ministério dos cristãos, e aí concluiremos este capítulo 3. Amém? Versículo 18 até o 22 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Nos diz assim: porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito, pelo qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, foram salvas pela água. Tal como esta figura agora, também o batismo nos salva, não do despojamento da imundície da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual subiu ao céu e está à destra de Deus. Anjos e autoridades e poderes foram-lhe sujeitados. Amém? Podem sentar? Queridos, preste atenção. No tempo de... Subir um pouquinho, por favor. No tempo de Pedro, o patriarca Noé era um homem tido em alta consideração, era um homem muito respeitado, tanto no meio do povo judeu, quanto entre os cristãos. Ok, obrigado, Pedro. Tanto entre os judeus como entre os cristãos, era alguém muito respeitado. A Bíblia, ela vai nos mostrar como Deus olhava Noé, como este homem, devido à história que ele construiu, caminhando com Deus. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 9, que Noé era varão justo e reto em todas as suas gerações, e Noé andava com Deus. A Bíblia vai mostrar que em meio a uma geração totalmente corrompida, Deus achou graça em Noé, e este andava com Deus. Era um homem que tinha uma íntima comunhão com Deus. Quando a Bíblia usa esta expressão para dizer que determinada pessoa andava com Deus, quer dizer que esta pessoa tinha uma comunhão íntima com Deus. Noé era este homem. Noé era alguém que andava com Deus, assim
como a Bíblia vai falar de Enoque, que também andou com Deus, e a Bíblia vai dizer que não se viu mais porque Deus para si o tomou. Existem muitos homens na Bíblia que viveram uma vida de íntima comunhão com Deus. Mas quando eu olho para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 20, a Bíblia vai nos apresentar a história do povo de Israel andando de forma desobediente diante de Deus. O pecado de Israel feriu tanto a santidade de Deus, mexeu tanto com Deus, mexeu com Deus de uma tal maneira, que Deus usa o exemplo de Noé. Deus disse: Noé, Daniel e Jó estivessem no meio deste povo, eles teriam condições pela sua justiça de salvarem somente a si próprio, porque o restante eu ia exterminar com todo mundo. Por causa do pecado, tamanha era a pecaminosidade no meio do povo de Israel. Porém, o que o texto nos mostra é como Noé, Daniel e Jó eram homens que alcançaram um nível de comunhão com Deus acima dos homens de sua época. Noé, como eu disse, andou com Deus. Mas quando nós lemos este texto, a pergunta que surge é: qual a relação que Pedro via entre Noé e os seus leitores, entre o ministério de Noé e as pessoas às quais foram dirigidas estas palavras, esta epístola? Primeiro, Noé foi um pregador da justiça. Assim como os crentes dos dias de Pedro estavam falando das grandezas de Deus, estavam sofrendo por causa da justiça, Pedro associa a vida que aqueles crentes estavam vivendo ao ministério de Noé. E Pedro vai dizer na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 5, vamos ler. Capítulo 2, versículos 4 e 5, para você compreender melhor. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o julgamento, e não perdoou o mundo antigo, mas salvou Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus julga o mundo daquela época, mas salva Noé e sua família. O texto que lemos da segunda carta de Pedro vai fazer menção de Noé. Nós vamos encontrar no livro de Gênesis, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, e também no versículo 5, e ainda nas palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 37 ao 39, como era que aquele povo estava vivendo. Estes textos, vamos ler, Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 ao 3, vai dizer assim: E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: Meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos.
Versículo 5 deste mesmo capítulo. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. Deus destruiu a raça humana naqueles dias, deixando apenas Noé, seus filhos, as esposas de seus filhos, alguns animais. Mas qual a razão? A terra estava corrompida. O povo havia crescido, e junto com o crescimento numérico, junto com o crescimento no número de pessoas, proliferou-se também o pecado. E o que me chama a atenção é que o pecado em Gênesis 3, ele é diferente do pecado de Gênesis 3 na queda. O pecado em Gênesis 6 é diferente do pecado em Gênesis 3 na queda. Por quê? Porque o pecado em Gênesis 3 era uma influência externa. Eva foi tentada pela serpente, externo. Agora, o pecado apresentado por Deus no capítulo 6, ele é interno. Já havia se instalado no homem. Por quê? Por causa da queda. No capítulo 3, o pecado se instalou, foi inserido na raça humana. Por quê? Porque todos estes que nasceram depois de Gênesis 3, já nasceram sob influência do pecado, já nasceram debaixo de condenação. Adão e Eva foram criados, por terem sido criados por Deus, foram criados puro. Não nasceram de um relacionamento natural de homem e mulher. Foram formados por Deus. Estavam na dispensação da inocência. Não havia o pecado. O pecado entra a partir do capítulo 3. E todo ser humano nascido a partir do capítulo 3 nasce com a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Por isso, Deus no capítulo 6 vai dizer que o pecado estava no coração do homem, ou seja, era algo interno. E como esse pecado, como a humanidade aumentou, o pecado se espalhou, Deus então decide exterminar com a raça humana. Deus diz algo muito sério neste capítulo 6. Primeiro, ele vai dizer que o pecado estava no interior do homem. Segundo, ele vai dizer: o meu espírito não permanece com o homem para sempre. Não vai contender com o homem. A palavra contender aqui no original do hebraico é permanecer. O meu espírito não vai permanecer sempre no homem. Por quê? Por causa do pecado. O Espírito de Deus não coabita com o pecado. O Espírito Santo não poderia permanecer no homem por causa do pecado. Aí você pergunta: mas pastor, por que a Bíblia então diz que em 1 Coríntios 3 que nós somos o templo e que o Espírito de Deus habita em nós? Ora, porque agora nascemos de novo. Agora fomos regenerados. Eu estou falando de um povo antes da regeneração. O ser humano, antes de entregar-se a Cristo, antes de nascer de novo, não pode ser habitado por aquele que é santo.
Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, primeiro ele limpa o templo, para depois ele habitar nele. Primeiro o homem é regenerado, é transformado, é nascido de novo, é gerado outra vez, para então ele ter condições de receber o Espírito Santo dentro dele, para que então ele tenha condições de ser templo do Espírito Santo. Então perceba que os dias de Noé eram um período extremamente difícil, dias tenebrosos na história da raça humana. Jesus vai dizer ainda, como eu mencionei, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, do versículo 37 ao 39, como também estavam vivendo aqueles homens. Jesus vai dizer que eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. As pessoas estavam muito mais voltadas para as coisas desta vida. Não estou dizendo que são coisas ilícitas, não. Comer, beber, casar e dar-se em casamento é o ciclo natural do ser humano. Todo mundo faz isso. A questão que o texto nos mostra que eles estavam vivendo simplesmente a vida cotidiana, sem atentar para a pregação de Noé. Noé decidiu dedicar a sua vida ao projeto de Deus. Noé ouviu a voz de Deus, creu na palavra de Deus, e então dedicou sua vida à construção da arca. E durante um período de aproximadamente 120 anos, Noé esteve trabalhando na construção da arca e pregando a verdade, anunciando ao mundo de sua época um juízo vindouro. E com certeza, assim como os crentes do tempo de Pedro eram ridicularizados, sofriam escárnio, da mesma forma Noé sofria. Por quê? Porque Noé estava anunciando algo que nunca havia acontecido. Por que Noé estava anunciando algo que nunca tinha acontecido? Ora, até aqueles dias não havia chovido, não havia chuva, não tinha qualquer possibilidade das pessoas acreditarem que poderia chover. E Noé surge com uma mensagem de juízo de Deus, dizendo que eles deveriam crer, que eles deveriam entender, aceitar, entrar na arca, ajudá-lo talvez na construção da arca. Por quê? Porque Deus iria mandar chuva. Ora, irmãos, falar de chuva nos dias de Noé é como falar do arrebatamento em nossos dias. Nunca aconteceu como a chuva nos dias de Noé, nunca havia acontecido. É automático que eles iriam ridicularizá-lo, como o mundo hoje ridiculariza a igreja. Quando você fala de um Jesus que morreu e ressuscitou e que vai voltar para buscar a igreja, quando a igreja anuncia um arrebatamento, cujo qual a Bíblia não diz quando isso vai acontecer, o que a Bíblia afirma é que irá acontecer. Então, uma coisa é certa, isso é fato, isso é inegável, é irrevogável e imutável. Assim como o dilúvio veio sobre a terra e julgou o mundo dos dias de Noé, o arrebatamento acontecerá e julgará o mundo nos nossos dias. Isso é certo, isso é fato.
vai acontecer. As pessoas crendo ou não, Jesus voltará. As pessoas dos dias de Noé, crendo ou não, o dilúvio aconteceu. Se eles crescem ou não nas palavras de Noé, o dilúvio iria acontecer, como de fato aconteceu. Mas o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é o posicionamento de Noé. Porque qualquer um de nós, no lugar de Noé, ao ver o descaso das pessoas com a mensagem pregada, ao ver o descrédito, ao perceber que a mensagem não estava surtindo efeito na vida das pessoas, qualquer um de nós teria parado de pregar. Assim como muitos de nós hoje, quando estamos falando do Evangelho para alguém e não percebemos mudança aos nossos olhos, nós desistimos de falar de Jesus. Nós paramos, nós chegamos a dizer assim: eu não estou vendo nada acontecer, Jesus, então eu vou parar e vou somente orar. Nós não podemos deixar de orar. Temos que continuar orando. Mas não podemos deixar de pregar. Não podemos deixar de anunciar a salvação em Cristo Jesus. Não podemos deixar de falar que Jesus voltará para buscar a igreja. Não podemos deixar de anunciar que um juízo divino virá sobre o mundo dos nossos dias. Não podemos deixar de falar que Jesus Cristo é a única saída para a cura da enfermidade que assola o mundo, que é o pecado, que é uma enfermidade incurável, que é um câncer na raça humana e que está matando e continuará a matar se não nos voltarmos a Cristo. Esta é a mensagem da igreja. Esta é a mensagem que precisa estar nos nossos lábios. É uma mensagem que não podemos, em hipótese alguma, deixar de anunciar. O pecador precisa ouvir que Jesus vai voltar, que Ele vai julgar o mundo dos nossos dias, assim como julgou o mundo dos dias de Noé. Mas o que me chama a atenção é que Ele não para. Ele continua anunciando a mensagem que lhe foi confiada. Mesmo diante da oposição e do escárnio, Noé mostrou-se um homem de muita fé e continuou fazendo a vontade de Deus, mesmo quando parecia que ele era um fracassado. As pessoas poderiam dizer a Noé ao longo dos anos: e aí, Noé? Mais um ano se passou e nada aconteceu. E aí, Noé? Você não falou sobre uma tal chuva, sobre um tal dilúvio, que um tal Deus iria mandar, Noé? E aí? Os anos se passam, nada acontece. Talvez alguém pudesse até ter dito a Noé: então, seu velho gagá, há tantos anos você está aqui nos anunciando um juízo que nunca vem. Você deve estar muito velho mesmo. Você deve estar ouvindo coisas mesmo. E então as pessoas continuaram vivendo a sua vida como se nada estivesse acontecendo, como se nada estivesse para acontecer, até o dia
em que a obra foi concluída e Noé entrou na arca. Depois que Noé entrou na arca, diz-nos a Bíblia, eles ainda tiveram 7 dias antes de começar o dilúvio, para que eles pudessem se arrepender. Mas Noé, até entrar na arca, não deixou de pregar. E se nós fôssemos medir a fidelidade de Noé pelo resultado, a nota dele seria péssima. E não se mede fidelidade por resultado. Noé pregou, Noé anunciou durante um período de aproximadamente 120 anos. E quem creu em sua palavra? Só a sua família. Porque ele corria o risco de nem mesmo a sua família crer na sua mensagem. Mas ele conseguiu que a sua pregação alcançasse pelo menos a sua família. Por que eu não posso medir fidelidade por resultado? Porque não depende de mim. Depende de mim pregar. A minha tarefa é ensinar. A minha função é pregar. Deus me chamou para pregar, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É tarefa do Espírito Santo de Deus. E se você vai ouvir a voz do Espírito Santo ou não, é um problema seu. A Bíblia recomenda, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. A tarefa da igreja é falar. A tarefa da igreja é anunciar. Se o mundo vai nos ouvir ou não, já não é mais conosco. Temos que orar, temos que jejuar, temos que consagrar a nossa vida e temos que pregar a mensagem do Evangelho a quem quer que tenhamos oportunidade de falar. Quando nós saímos, ou quando, por exemplo, você tem uma casa no quintal de sua casa, você decide plantar, você lança a semente, sei lá do que você quer plantar, você não sabe qual semente vai germinar. Assim é a palavra de Deus, ela precisa ser anunciada. Não sabemos aonde ela vai brotar, a certeza que temos é que ela brotará no coração de alguém. Se o solo em que ela vai brotar é terra boa ou não, aí vai depender de quem a recebe. A tarefa da igreja é pregar, a tarefa da igreja é anunciar. Então deixa eu dizer uma coisa para você: se você está pregando o Evangelho para alguém, e esse alguém ainda não demonstrou, não deu sinais de que irá se converter, não desista, continue pregando, porque há um tempo para que a semente brote. A minha e a sua tarefa é anunciar, é pregar e regar a semente com oração, com jejum, com as nossas lágrimas. Mas pregue em tempo e fora de tempo, é o que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, seu filho na fé. Pregar, anunciar. Assim como a igreja naqueles dias, Noé estava pregando, Noé estava anunciando. Segunda semelhança, segunda relação
que encontramos entre os leitores de Pedro, com o ministério de Noé. Pedro viu no dilúvio um retrato ou um tipo da experiência cristã do batismo. Ele menciona isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu preciso ressaltar isso nesse ponto. Que embora algumas igrejas, por exemplo, a igreja católica e até algumas igrejas protestantes, pratiquem o batismo por aspersão, a história e a etimologia do verbo grego baptizo, o significado, tanto na história como o significado etimológico atestam de uma forma muito clara que o batismo bíblico, a forma bíblica do batismo é o batismo por imersão e não por aspersão, por imersão, ok? Agora veja bem, o batismo, ele é um retrato, é um tipo da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Sabe o que me chama a atenção? É que em nossos dias, muitos não levam a sério o batismo, brincam com isso. Só que na igreja primitiva, o batismo ele era extremamente importante. Porém, atestamos que o batismo em si não tem poder regenerador. O batismo em si não tem poder regenerador. Ele é um símbolo da regeneração. Vamos para a carta de Paulo a Tito, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo de número 7, a Bíblia vai nos dizer assim: mas quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O que Paulo, escrevendo a Tito, está dizendo é que o batismo não salva, ele não regenera, ele é símbolo de regeneração. É símbolo de regeneração. Nós somos salvos pela graça. Ele diz: não somos salvos por obras que fizemos, mas por aquilo que Cristo fez é que somos salvos. Porém, assim como o batismo não tem poder para regenerar, ele também não é um mero ritual de iniciação.
Ele não é um simples ingresso no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Não é algo para ser banalizado, como nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje. O batismo tem o seu valor, tem a sua importância. Ok? Mas veja bem, ele é uma confissão. O batismo é uma confissão pública da fé cristã. Uma confissão dramática da fé cristã. Através de atos e palavras, aquele que se batiza, a pessoa, ela passa a mostrar que aceitou plenamente as verdades a respeito da encarnação, morte vicária e ressurreição de Cristo. Quando vamos ao batismo, eu estou dizendo de forma pública que eu creio na encarnação de Cristo, eu creio na morte vicária de Cristo, eu creio em sua ressurreição, eu creio em sua ascensão, eu creio que ele virá para buscar a sua igreja, eu creio. Vamos ler, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 12 vai nos dizer assim: sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Amém? No batismo, no ato do batismo, a pessoa está demonstrando, ela demonstra haver morrido para o mundo e agora renascido, ela passa então a porfiar em uma nova vida. Veja o que Paulo escreve aos Romanos sobre isso. Isso é muito importante. Isso é muito sério. O batismo não é uma brincadeira, como muitas pessoas tratam o batismo hoje. Eu conheço denominações, e você também conhece, que a pessoa pode chegar da maneira que chegar. Se for um dia de batismo e ela quiser descer as águas batismais, ela desce as águas batismais sem ter o mínimo de instrução, sem nem saber o que está fazendo. Quando não, igrejas por aí estão batizando pessoas mais de uma vez, quando a Bíblia diz que o batismo é um só. É um só batismo. Não existe esse negócio de chegarmos em lugares e querermos nos batizar de novo. Isso é um pensamento antibíblico, uma prática que confronta com as Escrituras Sagradas. E muitas igrejas por aí estão brincando com aquilo que é sagrado. Estão banalizando o sagrado. O batismo em si não salva, mas ele tem a sua importância para a vida daquele que vai descer as águas batismais. Veja o que Paulo diz, Romanos capítulo 6. O que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De alguma forma. Como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi
ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito sério. O batismo não é um banho que se toma em um rio ou em um tanque batismal de uma determinada denominação. Nós aqui no ministério batizamos na sede, tem um tanque batismal ali, e ali efetuamos o batismo. Quem ali vai precisa entrar nas águas batismais consciente de que está fazendo, de que está cumprindo a justiça de Cristo, registrada em sua palavra, e que isso é um passo muito sério, muito importante na vida, no início da caminhada cristã. E isso precisa ser feito de forma consciente, sabendo o que de fato está fazendo e a importância que isso tem para a nossa vida. Então veja, assim como o batismo é um retrato da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, o dilúvio retrata morte, sepultamento e ressurreição. Por quê? Porque as águas do dilúvio sepultaram a terra em julgamento. Deus julga a terra, o pecado dos homens, com as águas do dilúvio. A igreja primitiva considerava a arca uma imagem de salvação, um tipo de Cristo, um tipo de salvação, a arca da segurança. Noé e seus familiares foram salvos pela fé, porque creram. E porque eles creram, eles entraram na arca. E porque eles entraram na arca, eles foram salvos. Da mesma forma, assim como a família de Noé e sua família creu e entrou na arca, os pecadores, ao ouvirem a mensagem do Evangelho e crerem, e se crerem na mensagem do Evangelho, quando creem em Cristo, eles alcançam a salvação, porque se unem a Cristo, tornam-se um com Ele, que é a arca da segurança, é a arca que nos salvará do julgamento de Deus sobre este mundo. Não podemos brincar com aquilo que é sagrado. Segundo o ensinamento de Pedro, o ensino de Pedro, portanto, o batismo, queridos, ele é uma figura do que nos salva, a saber, a ressurreição de Cristo. Veja o versículo 21 deste capítulo 3 da primeira carta de Pedro, veja. Tal como esta figura, agora também o batismo nos salva, não do despojamento da imundície da carne, mas a resposta na sua Bíblia vai estar escrito indagação. Não é isso? Mas a resposta de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Vamos lá. O que eu preciso entender, e é o que Pedro está dizendo aqui, não é o batismo que salva. Viu o que Pedro disse? Versículo 21. Agora também o batismo nos salva, não do despojamento da imundície da carne. Não é que ele nos salva da condenação do pecado. Porque se eu crer que é o batismo que me salva, então eu vou ter que crer que quem entregou a vida a Jesus nos últimos dias de sua vida morreu sem salvação.
porque não teve oportunidade de descer as águas. O batismo não tem em si o poder para gerar a regeneração. Ele é símbolo. Então, como eu creio que o batismo é símbolo, então eu creio que quem entrega a sua vida a Jesus nos últimos dias pode sim alcançar a salvação em Cristo, porque a salvação é pela graça, não é por obras, é pela graça. Ok? Mas veja, o que a Bíblia vai nos dizer? A Bíblia vai nos dizer que, seja por aspersão ou por imersão, a água que é aplicada no corpo, ela não pode remover mancha de pecado. A Bíblia nos ensina, na primeira carta de João, do capítulo 1, versículo 7, até o capítulo 2, versículo 2, que o que nos purifica do pecado é o quê? O sangue de Jesus Cristo. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O batismo, porém, nos salva da má consciência. É o que o texto nos diz. Da má consciência. Pedro vai falar sobre isso. Veja o versículo 16 desse capítulo 3 aí da primeira carta de Pedro. Tendo uma boa consciência, para que enquanto falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem envergonhados por falsamente acusarem o vosso bom comportamento em Cristo. Parte dessa boa consciência que Pedro está dizendo aqui é ser fiel ao compromisso com Cristo expresso no batismo. Quando eu desço as águas batismais, eu não desço para ser salvo, eu desço porque sou salvo, e porque criei em Cristo, então eu quero confessar publicamente a minha fé, a minha crença, a minha devoção a Cristo. Então eu decido me batizar. Você vai entender já já. Por que que Pedro fala isso? Ele vai usar aí a expressão, versículo 21, que eu falei, indagação, não é isso? Alguém pode ler esse versículo 21 aí? Bem alto, por favor. E também, como uma verdadeira figura, agora vos salvo. O batismo não no despojamento da imundície, da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. O que significa essa palavra indagação? Essa palavra indagação, irmão, ela é um termo legal que significa promessa, garantia. Então veja bem, quando uma pessoa ia fazer um acordo com o outro e assinar um contrato, era feita uma pergunta: você promete obedecer e cumprir os termos desse contrato? E aí a resposta da pessoa era: sim, prometo. Então assinava o contrato e havia um acordo entre as partes. Da mesma forma é feita uma confissão de fé aos que vão descer as águas batismais. Todos os que vão descer as águas batismais, pelo menos quando eu vou batizar, eu faço. Se alguém quando vai batizar não faz, vai realizar o batismo não faz, aí
quando isso é ensinado ao ministro. Quando ele vai efetuar o batismo, ele faz uma confissão de fé. Essa confissão de fé, ela é feita de forma prévia. Por isso ensinamos que há a necessidade de um ensinamento sobre o batismo, o que é o batismo, a importância do batismo, e a pessoa, quando vai descer as águas, vai de forma consciente, não é um banho, é uma confissão pública da minha devoção a Cristo, da minha entrega real e verdadeira ao meu Salvador. Então é feita a confissão de fé. E então a pessoa responde: sim, prometo. E então é realizado o batismo. Por que nós não podemos levar para o batismo a pessoa que tem vícios, a pessoa que não está enquadrada nos princípios bíblicos? Porque esta se enquadra no que eu vou dizer. Quando uma pessoa, ela dizia sim, mas houvesse em seu coração, porventura, algum tipo de restrição, ou estivesse mentindo de forma deliberada, ela não suportaria a pressão da perseguição, porque ela não ia ter uma boa consciência. Nós encontramos, como eu disse, inúmeros ministérios por aí, igrejas por aí, batizando pessoa fumando, batizando pessoa bebendo, batizando pessoa amaziada, batizando pessoa de tudo quanto é jeito, de forma contrária às Escrituras. E o que acontece? Essas pessoas, infelizmente, acabam não permanecendo. Aqueles que já são batizados de forma consciente, muitas vezes atravessam lutas terríveis na sua caminhada e acabam por parar por um tempo na caminhada cristã. Mas quando isso acontece, algo não está muito bem com a nossa vida. Porque quem decide viver para Cristo, se alimenta de Cristo e depende de Cristo, irmãos, eu não consigo crer que uma pessoa que viva uma vida cristã íntegra, verdadeira, genuína, se afaste da presença de Deus. Pastor, o senhor crê que a pessoa pode perder a sua salvação? É muito difícil, mas pode. Porém, eu creio que se você entregou a sua vida verdadeiramente a Cristo, se o que te motivou a seguir a Cristo é realmente a consciência de uma vida pecaminosa e de que você precisa de salvação e que a única pessoa que pode te salvar é Cristo, e você vive para Ele, essa pessoa não consegue viver distante da presença de Deus. Não consegue. Não consegue, irmãos. Ah, pastor, mas e a pessoa que esfria na fé? Esfria porque deixa de praticar os bons costumes na palavra de Deus. Irmão, é impossível eu estar ao pé da fonte, me alimentando dela, bebendo dela e sentir fraqueza e não querer mais ela. Se ela é a minha fonte de alimento, se Cristo é a minha fonte de alimento, se Cristo é a minha fonte de força para caminhar,
Como eu posso crer que alguém aos pés de Cristo vai estar fraco? Se está fraco, é porque deixou de buscar a Deus em algum momento. É porque deixou de se alimentar da palavra de Deus em algum momento. Analise pela sua vida física. Se você comer todo dia, se alimentar bem, você vai sentir sinais de fraqueza no seu corpo? Não vai. Da mesma forma, é se nós nos alimentarmos de Cristo, nós não vamos sentir sinais de fraqueza na nossa vida espiritual. Pelo contrário, nós vamos querer mais e mais, porque é isso que Jesus disse. Foi isso que Jesus disse. Quando ele se encontra com a mulher samaritana, capítulo 4 do Evangelho que João escreve, Jesus diz isso, que quem bebe da água que ele dá nunca mais vai ter sede, porque está aos pés da fonte, não vai ter sede mais. Então eu me enfraqueço quando eu me ausento da fonte, que é Cristo. Eu tenho vontade de desistir quando eu me ausento da fonte, que é Cristo. Enquanto eu estou com Ele, eu vivo uma vida íntegra com Ele. Eu estou fortalecido. Mas veja, a pessoa que se batiza, ela precisa ter consciência. Então é feita a confissão de fé e ela responde de forma positiva. Então ela desce as águas batismais e ela sabe do compromisso. Pedro usa esta figura para lembrá-los do testemunho que eles haviam dado no batismo, e assim para estimulá-los a continuar firme, a vivendo de forma fiel com Cristo. Para concluir, nós encontramos algo muito interessante na Bíblia. Por isso que você precisa estudar a Bíblia, irmão. Por isso que você precisa ler a Bíblia. Quem não lê a Bíblia não encontra essas coisas. Quem não estuda não encontra isso. Passa direto. Você quer ver? A cronologia do dilúvio, irmãos, ela está intimamente relacionada ao dia da ressurreição de Cristo. Sabia disso? Vejam o que a Bíblia diz sobre o dia em que a arca de Noé repousou sobre o monte Ararat. Gênesis 8, versículo de número 4. Já vou encerrar, tá bom? Só essa ilustração dentro da Bíblia para você compreender a similaridade, a relação entre o dilúvio e a ressurreição de Cristo. Capítulo 8 de Gênesis, versículo 4, está escrito assim: e a arca descansou no 7º mês, no 17º dia do mês, sobre os montes de Ararat. Vou repetir. E a arca descansou quando? No sétimo mês, no 17º dia do mês, sobre os montes de Ararat. Ok? Guarda isso aí. Guarda isso aí. O ano civil judeu, irmãos, começava em outubro.
O ano civil judeu começava em outubro. E o ano religioso começava com a Páscoa, no mês de abril. A Páscoa dos judeus em abril. Êxodo 12, versículos 1 e 2. Ok? Essa data foi instituída no tempo de Moisés. O 7º mês, a partir de outubro, é abril. Lembra? O ano civil judeu começa em outubro. E o ano religioso começa com a Páscoa, que é em abril. O 7º mês, a partir de outubro, é abril. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. É o 7º mês. Ok? Cristo foi crucificado no dia da Páscoa, no 14º dia, na Páscoa dos judeus. Jesus foi crucificado e ressuscitou 3 dias depois, ou seja, no 17º dia do mês, na mesma data na qual a arca repousou sobre o monte Ararat. A arca salva Noé e sua família do juízo. Salva o homem, salva Noé e a sua família do juízo divino por causa do pecado, repousando nas montanhas de Ararat, numa nova terra, a terra agora purificada. Êxodo 12, 6 vai nos dizer que no 14º dia, na Páscoa dos judeus, o cordeiro tinha que ser sacrificado. Êxodo 12, 6. A Bíblia diz que Cristo é o quê? O nosso cordeiro pascal. A Páscoa do Êxodo aponta para a entrega de Cristo, a crucificação de Cristo no Novo Testamento, para salvar a humanidade. Eu preciso entender, você precisa entender, que todo o ritual do Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, aponta para Cristo. Então aquele cordeiro morto, sacrificado, para que o sangue dele fosse aspergido nos umbrais da porta e ele trouxesse salvação a todo primogênito do Egito que estivesse dentro da casa, aponta para Cristo. E João Batista vai dizer no Evangelho de João 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso Cristo tinha que ser sacrificado na Páscoa, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ressuscita ao 3º dia para trazer salvação, para nos garantir a ressurreição. A ressurreição de Cristo nos garante ressurreição no 17º dia do 7º mês, como a arca que repousa nas montanhas de Ararat, salvando Noé e a sua família das águas do dilúvio. Amém? Fica de pé, por favor.